Som. Solta o som. Som. Solta o som. Som, 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 som. Som, solte o som, 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 som. Som, 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 som. Som, 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 som. Som, 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 som. Som, papá, para, papá. Então, solte o som. Então, os crentes da cinzinha, dentro ou fora, cantam assim. Vamos imitar como eles cantam aqui. Hino 3. Hino 3, irmão. Já viu um Zé Rodela que tem aí da condenação, condenados de Bafoné? Condenação Catecismo Bizantino, canta assim, ó. Olá, Irmandade, deixa seu like, a planta santa paz de Deus. Não sei o que lá, ele vai orar achando que ele é alguma coisa, depois ele fica, aí ele coloca uma palavra que ouve da CB e fica assim na idolatria dele, para dizer que foi foda ali. É uma prostituta de Bafomé, né? Aí eu vi um vídeo dele, ele falou assim, o canal que fala palavrão não é Deus. Vocês estão falando palavrão agora. Porque os reformadores tampou a chegada desse aqui, né? Eles usam a liberdade em vão, e por que eles não podem? Porque eles creem na Bíblia. Quem tem sua base de fé na Bíblia está debaixo de maldição. Tem que cumprir toda a lei. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão, dentro ou fora, tem virtude alguma, em cima da enfiar a Bíblia no rabo. Por quê? Por que aquele idólatra, aquela prostituta que coloca esses anciãos da CB pregando em canais da CB a favor, de dentro, está fazendo aqui fora se eles quebraram suas próprias leis? Não reconhece um cristão entre os pagãos. E vai reconhecer o Espírito como? Se ele só reconhece cristão. Tanto é que o irmão deles de fora das outras igrejas é irmão deles agora. Nunca se ouviu falar que lá era irmão de alguém? Verdade que Deus pôs vida somente na cinzinha. Até o tempo que eles teriam que fechar tudo e sair para fora e dar valor a ele. A arca que morreu fora, que foi nós no ano 2002. O resto era osso do ofício. 3 demônios Ras maiores, canais maiores da CB, para impedir a chegada. Tanto é que você viu que nós colocamos milhares de vídeos aqui. Então aquela prostituta lá, ele falou assim, ó, se esses canais falam palavrão, os de fora já é osso do ofício, falando palavrão ou sendo santo, porque ambos creem na Bíblia. Então debaixo de lei não pode andar entre as pedras afogueadas. Eles não chegaram aonde você desse canal chegou, onde não entra pecado. Porque para entrar pecado tem que servir a Deus com a carne. O que dá força ao pecado é a lei, que dá força para o pecado é a lei, a Bíblia. Que eles leem o Evangelho no 5,39 e pensam condenar a salvação. Então, qual é o erro daquela prostituta que põe, essas prostitutas que põem os canais da CB a favor, estando aqui no YouTube? Já cai em Gálatas 2,7 e 21. Segue que Cristo morreu de balde, porque eles estão trazendo, não estão reconhecendo um cristão entre os pagãos, quebraram suas próprias leis, a televisão era do diabo. Então eles estão dentro e fora. Aí eles falam mal dos canais de fora. Mas qual o problema aí? Ele não falou lá, o meu ancião não fala palavrão. Mas ele pôs o Asmodeus aqui, o Gadu aqui, que o Silvio, dos reformadores, mostrou com toda a categoria, que o de fora dele, ao abrir a Bíblia dele também é a mesma coisa.
Ele não falou que assinamos ecumenismo. Não falamos palavrão, mas assinamos ecumenismo. O Deus Ra, o sol está no banco da igreja. Isso ele não falou. Esses hinos vieram da maçonaria, da harpa mundial que a maçonaria emprestou para o Francisco. Isso ele não falou. E o pior é os que estão lá dentro, como o Carlos Reinhardt, saem para fora para atingir, para julgar os que deixou Jesus do gadu por fora, que já é irmão deles junto. Vocês que têm canais de CB a favor aí, por que você não mostra o Bafomé aqui? Como esses reformadores mostraram. Mas eles não falaram palavrão, mas crê na Bíblia, será julgado pela lei, irmão. O mesmo Jesus, Apocalipse 13, verso 13 ao 15, o crânio suscitado vida é dentro e fora. E quem assinou o ecumenismo? A morte, assinou seus pactos com a morte, os empresários fazer mais tempo, não poderão sair, irmão. Foi assim que o povo de Israel caiu, o povo de judeus caiu. E Jesus nunca entrou na igreja, pegaram o cadáver e levaram o batismo, o Deus da lei, que era João Batista, para dentro da igreja. Batizaram. João Batista falou: desses cascalhos da rua suscito filhos de Abraão. Para eles batizam para dentro e vale. Isso ele não sabe, irmão. Mas ele conheceu nós segundo a carne. Ele olhou segundo a lei, segundo a Bíblia. Será que aquele idólatra, esses idólatras da CCB a favor, não consegue ver que assinou ecumenismo? Nós não colocamos aqui, caralho, muitas vezes. Está preocupado com palavrão. Se ele visse Jesus falar, suas prostitutas e as meretrizes vão entrar no céu. Se eles vissem Jesus pelado, o filho do homem levantado, ele escandalizaria. São xoxotas de Cadu. Assinou ecumenismo, aceita a Bíblia como é. E a maçonaria, e o olho de Horus na igreja. Ele não falou, né? Não falou palavrão, mas e o olho de Horus na igreja? Alô? E a cruz e o pináculo de Bafomé atrás do ancião aqui? Se eles não falaram. Falou palavrão, não quero mais. Ordem e decência, segundo Paulo, o judaísmo da tribo de Benjamim. Deus não só fora o corpo pecaminoso carnal para viver em novidade de vida, não te conheço segundo a carne, está longe disso. E ainda que eles falarem isso aqui fora, como Paulo, a alma dos judeus é a carne. Erreis, mas não pequei, o salário do pecado é a morte. Com a carne eu sigo a lei do pecado, Evangelho de João 5,39, que eles lê, se eles crescem em Moisés, ainda fala isso aí ainda. Creriam em mim. Levando Jesus suscitado vida, que após os apóstolos não é mais Deus. Eu vi o Ricardo Ada já nem fala de Moisés. Moisés para ele é o diabo, junto com Paulo e tudo que desfavorece os barbudos de Ismael, desfavorece, ele nega a eficácia, crendo em Jesus. Trazendo só ele não vai falar para você que o Jesus falou, tira esse e matar ele na minha frente. Ele não crê em Jesus? O anelzão aqui da maçonaria, usando a capa preta de Anúbio em vão, para eles de fora falando mal da maçonaria de dentro. Não leve suas causas pagões, está longe disso, ele vive de levar as causas pagões ou sair dela. E eu vi o Josafá pregando ali, se eles crescem em Moisés, creriam em mim. Falando, validando Moisés, ok. Mas quando chegou no Evangelho de João 5,39, se vocês lêem as escrituras sagradas que está na mão dele, creriam em mim, está longe disso. Aí já não fala, porque implica a fé que vai falhar. A fé de Elias, no meio da fé, falhará. Os da fé se perderão. Ele teria que falar que, já que eles querem fé, o centurião tem mais fé que os 12, ele não falou, né? Então você vê, irmão, você vê aí você desse canal, o quanto você está longe desse povo. Ainda que Jó e Daniel estiver lá, não salvaria nem Moisés, Jó e Daniel não salvaria nem suas peles, dentro e fora. Porque o tempo deles já passaram. Ainda que eles ouvirem aqui e levar algum conteúdo daqui, irmão, se leva por outro espírito. Testar os espíritos está longe disso. Você não vê que eu pus a cara deles aí, um vídeo por dia, live. As duas cobras daqui levantadas. Na cruz de Jesus hoje, soprado vida, o Jesus ressuscitado é a besta, levado para dentro?
batizado na mesma água que foi da Sebeu do Papa, ou desses de fora no rio, na cachoeira, a mesma de Israel lá, ao levar o cadáver e o João Batista para dentro, todos batizaram em Bafomé, o Deus daqui. O Deus daqui reina como um Deus. Batizaram na cobra para cumprir a fé e a religião e a besta e a Bíblia. Eles leem, Evangelho de João 5,39, Escritura Sagrada não quer dizer Bíblia. Escritura Sagrada não é a lei. As escrituras sagradas. Depois da partida dos apóstolos, tudo que é sagrado é do diabo. Sagrado o diabo, sagrado o coração do Cadu. Então o que eu faço então? Manda eles enfiar a Bíblia no rabo, te dou o prêmio da vitória. No culto passado, alô? Eu quis mostrar isso aqui para você, ó. Meus olhos ficam igual do felino. A estrela de Círios. Eles põem como leão. Depois o leão daqui, leão da tribo de Gadu, matou o leão albino, que é uma estrela masculino do filho, é a pele do filho masculino. E a filha, o masculino e feminino, órgão sexual, com base na maçonaria, o ouro de Horus, o feminino daqui não desce na terra, ela queria um arquétipo, o nosso arquétipo foi rejeitado, a imagem dele. E aí então subiu-se o masculino, então ele desce, a espada desce, fere a terra e segue de cabeça erguida. Então, irmão, Deus não só fala para o seu corpo pecaminoso carnal? Para você ser servido em espírito, carne e sangue não é do reino do céu. Quem crê na Bíblia e tem fé, tem que cumprir toda a lei, está debaixo de maldição. Eles têm que tomar ceia, o que eu recebi do Senhor como Paulo. Se eu tomar ceia, eu não tenho parte com ele, porque eles vão tomar na internet. E se eu tomar, eu estou para minha própria desgraça, porque eu não estou cumprindo mais os rudimentos, a fé e a religião que tomava conta de nós, o evangelho da circuncisão. Paulo, estando em incircuncisão, tomava ceia, batizava até os mortos. Julgava, mudaram suas funções. Eu vi o Josafá mandando os crentes ir para o motel conhecer. Pega a sua esposa e vai para o motel. Usando a graça de Deus em vão, porque eles têm fé e creem em Jesus. Foi isso que os apóstolos... Se Paulo estivesse aqui, o que ele falaria? O que você acha? São demônios ramos por fora. Falando, soltando finemônio. O diabo agora tem uma esquerda para o lado de fora, porque a CCB abriu a porta para o lado de fora. Abriu a vagina da cobra para fora e gerou, agora a cobra tem os machos dela por fora e por dentro. Você desse canal aqui é testemunha, jugo de madeira o Espírito pôs para ele servir esse aqui, eles rejeitaram, deram até strike. Jugo de ferro, não quiseram. Jugo de fogo, só resta para ser queimado agora, são vasos para ser queimados, vasos de ira. Mas eles falam bem. Como um cara que crê na mesma Bíblia, com Asmodeus dentro e fora, se palavrão não herdasse o reino do céu, estou defendendo aqui para você falar palavrão, seja educado aí, irmão. Estou falando aqui que o Espírito, onde eu estou não entra pecado. O pecado é para a carne, o que dá força ao pecado é a lei. E vem por ouvir a Bíblia. Eles conhecem você segundo a carne. Falei para você falar palavrão aqui. Temos essa liberdade, eles vieram espiar nossa liberdade aqui e vai te reconhecer, e age dissimuladamente como o Gálatas 2, o que Pedro fez ali. Nem sabe que tem evangelho da incircuncisão, esses que sabem de fora não sabem nem o que está falando, porque não foram chamados para isso, irmão. Jamais vão deixar a fé em Jesus. Ainda que vimos Jesus segundo a carne, já não conhecemos mais assim, esquece. O Jesus deles é o mesmo, veio do Vaticano, veio de Martim Lutero. O clero para eles não valeu. Foi posto por Deus para trazer o erro, o poder do erro. Verdade que a fé, a religião pôs vida lá, até o tempo que esse aqui trazia, fosse buscar. Como Jesus veio para fora,
Salomão entregou cheio de néfiles dentro, e hoje os mesmos Salomão está entregando cheio de néfiles fora. Porque ambos creem na Asmodeus, Lúcifer, na mesma Bíblia, que aquele idiota, aquele bocó daquele Silvio, que saiu lá do Racer, que era para estar aqui nesse canal, rejeitou a verdade, mostra lá e abre uma Bíblia e dá lê Ezequiel, com a xoxota na boca dele, da cobra. Ele como belisco, como o clítoris da cobra. Não se engane, irmão, esses homens não têm nada, eles não podem falar, se você não for salvo pelo que eu anuncio, eu pago pela sua vida. Ambos vão dizer se você cumprir a circuncisão da lei, ou se você cumprir a incircuncisão, que não tem virtude alguma, e sim, olhai os mandamentos segundo a Bíblia. Agora eu pergunto para você, o centurião cumpriu qual mandamento? Ele tinha um criado que ele amava muito. O Tomé nem cria ali. Quem descia mais justificado? Não era o... Sou um zero à esquerda ali, tirei só 0 no Enem. Não tenho dinheiro, não tenho nada. Você tem misericórdia. E olhando para a calcinha que valia lá. A calcinha não morreu fora? E hoje a calcinha não é a internet? O ouro de ouros da igreja não é o mesmo ouro da sua câmara? A Bíblia, o suco de múmia, essa parte preta do celular, não é a mesma Bíblia deles que eles leem Evangelho 59 e pensam conter? Mas então qual Bíblia você tem? Você lembra, você esqueceu que tem Apocalipse? O livro de cima desce e corta o livro de baixo? Quem abrirá o livro? Eles não têm como abrir, porque tem que cortar contra. Eles estão a favor do rio, eles não são perseguidos. Mas eles são perseguidos pelos de dentro, porque se autodestruirão as duas forças antagônicas, quer ser Deus. Lúcifer e a cobra, a mãe e o filho, veio matar, roubar e destruir esse plano. Como um Deus foi dado direito? Os anjos daqui estão disputando em que chakra essas almas vão ficar. A região pélvica, as 12 pedras aqui, a Ágata fala, não, eu represento a Giva, essas almas são minhas. Se ele conseguir escapar da Giva, ele cai no umbigo, cordão de prata, o cabo do homem da lua caído para baixo, cortado como se fosse, falando Bíblia. Quem está cortando a circuncisão, cabo quebrado. Se ele chegar muito, subir os 7 chakras de cima, não saíram nem da lama esses daí, irmão, espiritualmente. Então na sor primordial, os filhos rasos, aqueles 2 demônios em frente, o Bafomé, está pro lado de fora, na Bíblia deles, o Asmodeus. Lúcifer, Satanás, aquela velha serpente, o diabo. No Ouroboros, esse plano, até onde a NASA chegar, até onde o James Webb chegar, para ver a Sofia, representa os frutos, as estrelas representam as ervas. E o Pai representa a Terra Santa aqui, que é a plataforma deles aí. Ó, o céu deles está aí, a plataforma. E o Filho? O Filho que eles querem, Jesus, o falso por poder do erro, o Jesus Cristo já ressurreto, levado para dentro no crânio dele, Apocalipse 13, 15. Ou Jesus andando como Jesus andou, segundo aos judeus, como promessa do espermatozoide de Paulo. Jesus que eu anuncio da descendência de Davi. Mas se ele veio de Davi, por que será que ele me chamou de Senhor? Que hoje eles falam Senhor quer dizer Baal, que os judeus fizeram ser Baal. Já era o Deus Mamon que saiu do Egito lá. O Deus bode, o Deus cabra, o Deus todos os El, depois que passava por carne e sangue, o déjà vu põe uma imagem nela, o Javé vira o Giva, caralho. Pode falar aí, nós não queremos, para que você está falando? Você falando à toa, nós não nem vê essa porra aí, não queremos. O céu deles é aqui, mano. O número de pessoas que está aqui não depende do que eles fizeram. Ele veio amigo de bandidos e pecadores, como Abraão, quando saiu a peregrinar na terra, pela fé, o poder da salvação, ele mentiu que a sua mulher não era a mulher dele, o rei de lá traçou a mulher dele, porque o costume, os judeus antigos, os hebreus antigos, você dava o melhor da sua fazenda, a melhor comida, se você não comer, você fez uma desfeita. Então o que eles tinham de melhor? As mulheres. O Ló não deu, falou, pega minhas filhas, mas não traça esses anjos aqui não. Aquela cidade lá se levantou e julgará Israel. Sodoma e Gomorra se levantará e julgará eles. Porque eles não quiseram a verdade, irmão. O mesmo acontece agora. Davi andou com andarilhos quando perdeu o reino.
Se fez até de louco ali, porque ele representava alguma coisa ali. E hoje a imagem de Davi é usada por esses caras para trazer dinheiro na clavícula de Salomão, que foi dado toda a coisa para ele. Conhecendo todo o bem e o mal. A geometria sagrada é o diabo, o ocultismo é o diabo escondido na matriz da igreja, que Ezequiel foi lá ver, que esses caras estão usando na casa deles, após a igreja aqui dentro, na casa deles, no folder verde. Salomão, quando Asmodeus tomou a mente dele, que nem tomou a mente desses caras por lado de fora, como o Ricardo Ado e esses outros reformadores aqui, e o Michel e todos eles ali, e esses que falam a favor ou contra, dentro ou fora, ida ou volta, é a mesma coisa. Quando Salomão, quando Asmodeus, quando ele descobriu, quis conhecer todo o bem e o mal, que ele tinha que entregar aquela casa cheia de néfres para Jesus tirar, profanar aquela casa, para entregar para Herodes, rotar, enfiar, Nabucodonosor enfiar tudo aquilo no rabo dos hebreus, dos judeus, por muitas vezes, como o último foi o Herodes, fez até aumentou mais Jerusalém para eles serem reis ali, esse povo. Deus deu a nós, vocês, não quero saber. Então, irmão, esses daí, irmão, ao crer na Bíblia, no púlpito, levou João, degolaram João Batista de novo, porque dá força ao pecado é a lei. Crendo na Bíblia pro lado de fora. Ao sair para fora, estão degolando pro lado de fora. E ao levar para dentro, que a pandemia tirou para fora, porque eles não saíram, o Espírito agiu, costuraram o véu de volta. Agora vão evangelizar e levar tudo para dentro da firma de novo. Jesus todos têm, irmão. Bíblia todos têm. É só abrir uma empresa separada, que é o que o sistema fazia aqui fora. Com o conhecimento da maçonaria, todos eles são ocultistas. Ao eles lerem a Bíblia, eles são ocultismo aberto na casa deles, a Bíblia. Eles não lêem Bíblia também, não querem na mesma fé, na mesma Bíblia. É um templo, eles são o templo do Gadu aqui fora, crendo em Asmodeus, na mesma Bíblia, ainda mostrando, ainda e falando que a deles não é. E assim está todos os líderes religiosos. Nós estamos falando de mal de Israel, de judeus, eles lá já foram julgados, Hebreus 2,14, há 2000 anos atrás. Não estou julgando eles aqui, já foi julgado. Se alguém de lá quisesse ser salvo, teria que virar mato aqui, vir para os não-judeus. Seria achado daqueles que não procuram a religião, que ficaria divino. Qual o único canal que não adora os deuses? Não é até os livres pensadores que não se dobram aos deuses? Que saiu lá do Racer, na época que começou esse canal aqui. E o resto, mano, o resto eu não falei que o resto eu não conheci um grande número, estando aqui ou não. Já plasmou o espectro deles. E esses aí que foram julgados, o espectro deles já foi julgado pelo Deus daqui. São 12 chakras, 12 deusas caídas aqui fora, gerando as mitologias, as deusas mitologia com os néfres, com o judaísmo, porque tem Bíblia na mão, e todos vão se converter na direita, dentro ou fora, a favor ou contra. O que eles podem fazer é falar em línguas aí, irmão. E urrar como leões. Tanto é que eles não têm nada para pregar. O nome do canal Josafá já fala, sem evangelho. Porque o evangelho dele é o que falhar. Pegar o mods, depois que o óvulo da cobra cai lá fresquinho, como pão, orado, que é a Bíblia, que eles oram para pregar a palavra, o Senhor enviará essa palavra. Ele pega um fluxo e vem aqui fora e derrama como filenômio nas cobrinhas deles, onde o demônio Ra, que ele representa, pois eles já beliscam. Mas assim é indecente. Eles creem na Bíblia com Asmodeus fora e dentro, aquele lá os que está dentro. Não conheceis segundo a carne, Deus não só fora a carne. Quando o Espírito Santo desce na terra e pega uma santa ou um santo, o que eles tinham que fazer? Eu vou morrer, enfiar a cara na cinza. Ficar curvado como Ezequiel. Como Isaías, Ezequiel, todos eles. Josué. Que eles ficam levando palavras aí de consolo.
Tudo que está aqui, qualquer live de cristão, eles só vão falar aquilo que foi lá. Quando Israel, só promessas, 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 promessas. Buscar o reino do céu, para eles está longe disso, ainda fala que são espirituais. Mano. Não foram preparados para essa mudança porque não ouviram. Lê as cartas de Paulo, não sabe, porque lê pelo espírito da lei de Paulo, daqui. Oxós, como se fosse. 2 Coríntios 5, verso 5, deixar essa barraca está longe disso, é que Deus guarde a minha barraca aqui mesmo. Não serviu mais de modo antigo, que eu li no vídeo passado ali, irmão? Serviu mais de modos, Deus de modos antigos. Eles estão seguindo de modos antigos ainda, da maneira antiga. Já não vemos mais assim. Deus é Espírito. Quem tentará acusação para os escolhidos de Deus? Se carne e lei não herda o reino do céu, foi destruído lá. O diabo foi destruído, que dá força ao pecado é a Bíblia e a lei. Então vê aí, irmão, o lugar que você está e onde esse povo está. Então ninguém vai ser salvo na sua versão. Dias virão que os da fé se perderão. É muito difícil falar. Então, ainda que todo Israel, na época de Jesus, creram, como esses caras aí, falava de Jesus ali, só um remanescente foi salvo. Esse Paulo aqui falou, eu fui o pior deles. Por assim dizer, eu matei até os da igreja. Foi por isso que ele teve misericórdia de mim. Ele semeou na minha corrupção, na minha sabedoria humana da lei, Escritura Sagrada, e me suscitou em glória. Quando eu queria voltar para Gamaliel, crer na Bíblia, nos rituais, tocando em defunto e nas panelas, como Ezequiel ali, falando da arca, onde ele entrou, o mensageiro de Deus vinha me esbofetear minha medula e enfiar a rola no meu cu para mim ficar bem fraco. Porque ele via como o diabo. Ao ver palavrão e esbofeteamento, fala que é o diabo, porque está segundo a lei. Tudo que sai fora da lei e da religião é o diabo. Quando eu estou fraco, eu estou forte. A fraqueza para a carne. Se ele fosse sempre fraco na carne, mandaram eles enfiar a lei no cu, em plena reunião ali, ele não estaria sempre em fraqueza? E por que ele não fez isso? Porque ele era judeu de judeu da tribo de Benjamim. Eles tinham sacrifícios vivos para os 12 apóstolos. Os 12 apóstolos eram o mesmo que Jesus. Ainda que se conheceu os apóstolos, Jesus, segundo a carne, já não vemos mais assim. Com o Espírito Santo pegando a sua pele, não entra pecado. O seu aspecto, o véu da vitória. Carne e sangue não herda o reino do céu com Santa Ceia, virado pãozinho e sangue ou fora dela. A palavra com o pão não é do reino do céu. E sim, quem não tem o Espírito Santo está não é dele, por assim dizer. Romanos 10, 7, estão trazendo Cristo de volta, porque humilhando Deus publicamente, crucificando de novo o Senhor por dentro e fora. Fazer o que, né? Seguimos, né? Então, para que ninguém vai crer, hein? Não tem problema. O Deus maravilhoso, o da Bíblia. Bom, ninguém vai crer aqui? Não? Não tem problema, não é para você crer. É para você ser. Foi eu que te escolhi, não foi vocês que escolheram a mim. Os apóstolos só foram salvos porque ele que escolheu. Se ele não guarda algum Sodoma e Gomorra, éramos como Sodoma e Gomorra. Você pode falar, pela graça sois salvos. Essa imagem e semelhança de Deus aqui fora, com Bíblia, me fez, com estudos humanos, que sabedoria humana me fez uma pessoa melhor. Não falei para você ser um bandido montando uma boate, vou falar palavrão por aí. Falando para você que esse Deus por lá de fora está usando o que foi para você, para ele você pegar o seu aspecto, seu espectro, sua foto.
Plasmado já, tá plasmado já. Com o espírito de palhaço zombando da igreja também junto. O mesmo Coringa, com o judaísmo, vira esses caras aí fazendo palhaçada, que nem aquele Juninho, um hemorroidinho ali. Vai lá pra você ver, 1 hora de cair o vídeo, já tem 500, 600 visões. Ninguém vai ser salvo aqui. Há um número que não depende do que eles fizeram, assim que salva os não-judeus. E ele está de olho, Deus se diminuiu, morreu nesse plano aqui. Na alma, todas as almas. Por isso que eles estão vivos. E o Filho, o Pai estava no Filho, quem vê o Filho viu o Pai. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. A alma de Deus morreu junto com o coração de Deus. Para se desvirar, virou um animal, uma pomba, virou cabra, virou bode, virou boi, virou cobra. Assim como a cobra foi levantada, eu curarei vocês, o Filho do Homem será levantado. Ainda que Cristo foi levantado para curar a idolatria, o Espírito dará a glória a mim, ele entregará. Se eu não for, ele não veio, o auxiliador. Agora eu tenho um espectro aqui, uma foto, um selfie aqui. E para eles foi só um selfie perdido. Porque eles creem na Bíblia, que da força do pecado é a lei. Verdade que Deus pôs vida na cidade de pedra, na cinzinha igreja de pedra. Mas já não vemos mais assim. Como eles vão falar que eles são a igreja, eles dependem da igreja de pedra. E dentro, fora, depende do Modes cair lá para eles comer como ovo, o fluxo da cobra. Porque ambos estão com as modeus aqui, irmão. Cantando fora não consegue sair disso aqui, irmão. Canta com consciência para a igreja. Porque afirma, o nome está aqui. Direitos autoriais. Quem come do altar, participa do altar, come do altar dentro e fora. E quando está fora, participando do altar, falando mal ou a favor, é a mesma coisa, irmão. Como escaparão da condenação esse povo? Condenação catecismo da Bizantina. Condenação condenados de Bafomé. Pode falar, os membros deles não querem saber se o Bafomé está aqui. Levou a igreja para dentro em nome de Jesus. É Deus lá, porque foi Deus lá. Verdade que aquela porra tomou conta deles, aquela porra que hoje foi do Cadu. Deus pôs vida no Cadu. Tá aí, irmão. Para você aí um pingo é letra. Né? Então ninguém vai se salvar aí. Fica tranquilo. Da CCB não vai se salvar, você vai ver só, porque se eles fossem salvar, estaria aí. E até esses que estão aqui, na direita, não foram chamados aqui, foram outras pessoas que vieram aqui, e está aí usando a graça de Deus em vão. Para eles não faz diferença se Gadu, se Bafomé, Asmodeus está na Bíblia ou não, para eles tudo é Deus, é o arquiteto do universo, que o Papa deu a Bíblia para ele cantando, ó Lúcifer, Lúcifer, ele veio do inferno. O arquiteto do universo para os maçons dentro da igreja, da CCB ou fora delas, outras igrejas. O diabo é o arquiteto do universo. Que veio das trevas procurando luz. Ó Lúcifer, Lúcifer. Ele veio, não define Jesus. Júpiter, é só pôr o nome de Jesus e o cadáver suscita a vida. Depois da nossa partida entrarão lobos. Quem vencerá o monstro? Quem cantará a canção de Moisés e do Cordeiro? Se tudo tem direitos autoriais deles aqui, Bíblia cantada ou Bíblia falada, dentro e fora, a favor ou contra, os empresários é os mesmos, donos das empresas de vinho, de pão, de trigo, do banco, dos órgãos, dos pianos, dos teclados, dos músicos, querendo cantar dentro e fora. Ambos não têm consciência desse, se não tiver número, não tiver no número dos escolhidos. Por isso Sodoma e Gomorra entrou no céu primeiro, as prostitutas lá não. É que nem esses viados gay daqui, da CCB, esses filhos da puta, querem briga e a CCB para ser salvo, justificando por Paulo, como escaparão da rola de Bafomé, que já entrou no cu desses filhos da puta aí. Isso aqui não é homofóbico não, moço. Falando assim, a sua alma está perdida porque vocês querem briga. Tem viado aí que quer briga até hoje, filho da puta.
Lê Romanos 1 e 2, aí você não escapará do diabo, seu gay maldito. Maldita a tua carne. Seja entregue a Satanás com gonorreia para te matar. Para o teu espírito arrancar, porque você está no número lá. Pela Bíblia você se perderá, seu filho da puta. Da puta eu quero dizer da cobra, o Deus daqui. Prostituta. E na carne aqui. Seja qual for a sua linha aí, irmão. O reino do céu, o que é santo, santifica o seu espírito. A sua carne eu desço a marreta. Se fosse na lei, eu ia te... Se fosse na lei aí, irmão, você ia ver só. O exército saía daqui como o exército para lá. Como Sansão, um só desse canal aqui, com esse espírito aqui, como ateus e linçadores, uma palavra só mata 1000 deles. 10.000 caem à direita e à esquerda. É só mandar enfiar a Bíblia no cu e pedir ajuda a esse espírito se você é crente. Ou devo colocar uma lésbica, um travesti no seu lugar, que fez cirurgia logo de cara. E é o que Deus fará, mano, porque essas pessoas jamais vão largar a Bíblia. Quer usar o corpo deles em vão. Nem que Deus mandava falar para você, o seu sacrifício, o seu gozo na carne, sua carne é um sacrifício, goza pensando no Senhor. Porque se você lê Bíblia, você só sabe dar o cu e gozar suas lésbicas de Bafomé, se querendo na Bíblia. Sua carne é um sacrifício vivo, confessando que Deus está entre você, do contrário você se perderá. Você e teu macho. Isso vale para as fêmeas aqui, irmão. Porque querem Bíblia. Em termos céu, Deus daqui, não há outro Deus, há só um Deus, um só Senhor, um só Espírito. Se justifica por esse, ou caia no deserto, como esses crentes vai cair, todos eles juntos. Nunca sairão daqui do Ouroboro. No abrir e piscar, quando acabar essa porra, aqui ou no mundo do morto, eu terei minha vingança contra esse Deus daqui e esse mundo. E esses caras por da cisia. Eu quero dizer o Espírito. Vocês da direita aqui que creram, irmão, ou você, na hora de você gozar, estiver tendo relação sexual, como a sua alma se casou com o Senhor, pense em mim, no Espírito, caralho. Entrega para Deus essa porra. Do contrário, Deus daqui levou, seja canto, seja música, seja a sua metida, um minuto celestial em você. Crendo na Bíblia ainda por cima, de 4, curvado, pro diabo enfiar na medula. Depois de transar, vão orar para se purificar do gadu, o cadáver levado para dentro. Não é mais fácil falar, eu sou um Deus que precisa subir, iluminação. Minha alma se casou com o Senhor. Assim como Adão e Eva deixaria tudo para se casar e serão um só, a igreja tinha que se casar com o esposo, que hoje quer dizer o Espírito, não Jesus, caralho. Eles veem Jesus segundo a carne, ainda esperando a vinda de Jesus. No abrir e piscar não tem vinda, mano, é chegada, caralho. Estará todo em Espírito. Se eu não vestir a sua roupa, você ficará nu diante dele. Que é a estrela de Sirius verdadeira, que está aqui falando com você, verdadeiro, masculino e feminino. O feminino está em cima e o masculino desce. E quando sobe aqui, pega a arca, arregaça a buceta da arca para te levar para cima. No outro dia a arca põe camisinha e volta segundo a carne. Não se renova a cada manhã. Ainda que o seu corpo material, animal, vai se decompondo, o seu aspecto não se renovará se você não entendeu essa porra. E não fez como eu te falei aqui. Com a sua genealogia e tudo se afundará. Que os apóstolos representavam, cada um representava 12.000 pessoas. E esse mesmo exército celestial, eu dou ordem dessa para ajudar os daqui que confessarem no futuro. Mas não tem ninguém escrito aqui. Tem 2.000 anos, filha da puta, você que pensa assim. Tem 2.000 anos de alma de Sodoma e Gomorra,
de passeata gay, para colocar no lugar da cinzinha, dentro e fora, a favor ou contra, nos 12 chakras, e mais esse monte de lésbica inútil que estão aí, falando a favor, eles só sabem dar Bíblia pro povo, conhecendo Jesus segundo a carne. Mas mais sangue na mão estão os reformadores, irmão. E eu aqui, eu não tenho nada contra a sua vida aí. Se isso aqui provém de mim, caia sobre mim o sangue. Eu não tenho nada com a vida de vocês. Pau nos seus cu na carne. Se vira, foda-se, caralho. Dá ou desce, tanto faz pra mim. Agora, no espírito, eu tenho que te falar a verdade. Eu não posso... Segundo a carne, caia sobre mim. Se eu te falar isso aqui, eu não tenho nada com a vida de vocês, nem conheço. Mas no espiritual te conhece, sabe quem é essas pessoas aí. Por isso Deus é amigo de bandido. Por isso os pecadores, as prostitutas que não procuravam uma religião para justificar em Deus, entraram no céu primeiro lá. Mano. Tudo que existe, a lei da atração, com todo esse mundo aqui, tudo que existe é do Deus daqui para você ser um Deus aqui. Como que eu faço para ser salvo? Ache Deus dentro de você, irmão. Não vai para a sabedoria humana. Falei para você não ver, irmão. Sabe que a sabedoria humana dos anjos caídos, ninguém verá Deus por meio disso. Todas as 12 leis que existiam aqui, as 7 leis universais, os chakras, todos esses espíritos aqui, irmão, são 3 céus de espíritos. São consciência até Noé, irmão. De Abraão até Jesus, o cano da vitória, a dualidade que descansou 144 mil. 144 mil massas cefálicas com o cano da vitória. E agora a pele da vitória é por meio do Espírito, ainda que você viu Jesus segundo a carne, ou a Bíblia já não viu mais assim. Deus aqui nesse canal você foi preparado para essa mudança. Deixar essa barraca aqui. Não falei para você se matar nem morrer, não. É só para você ver e conferir. Vem aqui, vem. Vou ter que tomar atitude aqui, ó. Tomar Danap. Toma atitude. Tome Danap. Aí. Pois é, eu não estava esperando isso aqui, né? Então o mundo não pode conhecer. A vocês é dado, né? A vocês é dado. Então desculpa alguma coisa na carne aí, né? Eu não tenho nada contra você na carne. Um verme não pode falar do outro. Agora o seu aspecto dessas pessoas, a foto não sairá daqui. Já plasmou 3 céus, agora é a pele. Agora será tomada agora. A imagem dessas pessoas serão daqui, não sairão daqui. O que é a imagem? Aquele monte de fio do chicote do carro. Assiste o filme Espectro, que matava os soldados. Tá feio no seio do chicote, depois é só revestir de robô, aí não morre mais. Dentro será um robonoide. O homem saiu de animal, racional, para ir para irracional para racional. De racional sairá para divino agora, divino daqui. E é para isso que o mundo está caminhando. Há níveis de sobrevivência que eles estão se preparando para estar. Porque o Deus daqui sabe que não há Deus. Há um só Senhor, um só Espírito. Até onde a James West chegar, frutos e estrelas caídas, os astros cairão. O sol se apagou, entrou apostasia. Eles não acompanharam. Para você é dado aí, irmão. Então eu sou gay aí, estou de mal de você. Eu nem sei para quem eu falei isso aqui, irmão. Nem se lembro, não lembro mais.
Eu não estou me desculpando, no Espírito eu não tiro uma palavra. Se você estiver dando cu, ou comendo um cu por aí, ou chupando buceta de mulher, você sendo macho ou fêmea, eu não te julguei segundo a carne, não te olhei segundo a carne. Vou te julgar porque você não ofereceu a mim tua carne como sacrifício vivo. Para o diabo você dá e estremece. Um prazer carnal. Tendo consciência desse espírito aqui, se perderão. E se você é casado ou casada, oferece. Sua alma tem que estar casada comigo. E aí você salvará o seu marido, porque vai perder você e ele. Principalmente os rebeldes daqui, que não justifica nem o buraco da calcinha deles. O diabo eles creem, estremecem e fazem. Vai até no motel, como Josafé mandou ir lá, segundo a Bíblia, que ele na Bíblia. Se Paulo tivesse aqui, que ele se diz estar na graça, estariam condenados. Porque ele não é o judeu original para entregar a carne a Satanás, que nem lá o discípulo de 1 Coríntios. No judeu é um animal, mano. Animal por animal, galinha é um galinheiro, isso aqui, mano. Se você não consegue oferecer um franguinho na panela, um frango assado, um pombo sem asa aí pro Senhor, irmão. Falar está longe disso, porque viraram almas, né? Não gerou o seu ser, o obelisco. Né? No espiritual, não subiram a iluminação, né? Não destruíram a circuncisão e a incircuncisão para ter a pele da vitória. Para abrir a pele lá em cima, você passar aqui, você veste a pele. Lá cortava a pele. Então eles querem Bíblia, estão cortado a cabeça. E aqui o Filho, que é o Espírito, que vai entregar tudo ao Filho, que é Deus. Alô, quem vê o Pai vê o Filho, conseguiu vitória sozinho? Ao você passar aqui na buceta da minha alma, lá em cima, que eu te levo para ele, o Pai e o Filho estão levando para ele. E o masculino, o verdadeiro leão da tribo de Ciro está aqui. Te leva para ele. Ao passar dentro, eu rompo a cobra, eu fodo a cobra e entro para dentro. Te visto a pele de trinas e catrinas lá, e você nunca morrerá do seu aspecto lá. Tá? Então eu queria dizer que nada pessoal contra você e contra eles. Queria mandar um abraço aos crentes da CCB, né? Bom céu como se fosse. O céu de vocês está aí, a plataforma. Dentro ou fora. Né? E aqueles antigos lá de dentro, quando valia até 2002, rodou mais um pouco, se levantará, acusará essa geração no lugar de Sodoma e Gomorra, porque os não-judeus já é Sodoma e Gomorra. Aqueles animais que lavaram suas vestes cumprindo a lei, lá, cantada ou fora, se levantará e acusará essa prostituta com o cadu aqui, asmodeus dentro e fora e lendo por dentro e por fora. Então eu queria mandar um abraço aí, eu não tenho nada contra o mundo, não tinha contra essa cinzinha, porque o resto do mundo era osso do ofício. Deus pôs vida na cinzinha só. Não há relato que tinha vida, convinha agregá-lo, tanto é que qualquer pessoa de outra igreja tinha que batizar nessa. E quando essa deixou de ser, porque o velho é aqui fora, como Jesus morreu fora. E quando Jesus, ainda que entender isso agora, o gadu é dentro e fora. Como escaparão? Você entendeu tudo aí, né? 18. Então eu vou cantar o 37 para você aqui. Então um menino para nós aqui. Então, isso aqui, irmão, não é... O Espírito desce, né, irmão? Carne e sangue tem que fazer... Se eles querem na Bíblia, tem que abaixar, mano, entrar por baixo do sacerdote. Tem que pedir misericórdia. Ou perde a salvação. Porque contra o pai na sua carne e a mãe na sua carne tem perdão. Mas contra o Espírito, que eles querem Bíblia, não tem perdão. E aqui fora, mano, o Espírito vem muitas vezes nessas pessoas. Eles provaram que eles são pior do que aqueles lá, porque esses aqui têm consciência. E nem com o dedo, 5 minutos, não é capaz de servir a Deus de propósito. Fazer comentários, discutir. Não tem mais força, mano. São mulheres que não saem da cama. A mulher gorda do poço usou toda a moedas delas, o fluxo delas.
como enzimas para pegar o aspecto dela. Se Deus não entregasse Satanás, irmão, para salvar, porque carne e sangue já é do Satanás, não é do reino do céu. A carne de Jesus, o aspecto dele foi levado para dentro da igreja, a foto, soprado vida que está na Bíblia. Quem deu isso aqui foi o Martinho Lutero, a Bíblia, os papas, senhores do mundo, já estava julgado lá. Ele sabe, essa descendência nasceu aqui julgado lá. Para se salvar, eles têm que fazer tudo esterco, tudo aquilo lá e crer nesse aqui, está debaixo da saia desse aqui. Há um só Senhor, um só Espírito. Quando Jesus, segundo a carne, era Deus, foi pregado aos gentios, crido no mundo e elevado acima da glória, que Paulo colocou lá, quem não cria nele lá, eu não perdi a salvação? Tirar esse e matar ele na minha frente? Confiei tanto talento nenhum, como os judeus. Ainda que tudo aquilo lá creu nele, lá só um remanescente foi salvo. E aqueles 12 apóstolos que esses caras estão pregando aí, para representar 12 tribos, tem que ser sacrifícios vivos. Porque aquilo já não é mais, deixou de ser, irmão. Não foram preparados para essa mudança, de maneira antiga. Pãozinho é o corpo de Cristo? Porventura o pãozinho é o corpo de Cristo? A alma molha? Não é falando? Já era lá. E quando o poder do erro veio aqui e se assentou como um Deus na boca de todos os líderes. Só veio a apostasia. Então você vê aí, irmão, que eles não são nem o Batman e não são também o Zorro. O cavalo preto está longe disso. Eles só lê aqui para julgar o próximo como eles mesmos. Ambos na Bíblia. Ouvi-se em toda parte anunciar. Só na internet aí, irmão. Se o cara não vem ver, não vê. E o mundo espiritual? Ouve-se em todo o universo anunciar. O Deus toda a cobra da sua primordial, os 12 apóstolos agora, reúna, tá em volta desse aqui, falando aqui, ó, ouvindo, aqui, esperando a minha chegada e a sua, porque eu vou subir com o corpo de Deus, subir nos 7 nós de Fabamós, e vou levar as janelas de Nisrod, da Torre de Babel, junto comigo, e vou corrigir você. Guarda suas vestes aqui, fica até o fim e oferece aquilo que eu te falei aí, se você é um entendido que virou purpurina. Contrário, você está fudido e mal pago. Aqui eu não te conheço segundo a carne, mas lá contra isso aqui não tem perdão se você rejeitar. É vida ou morte, irmão. Mata-mata agora. Fim do campeonato. Ouve-se em toda parte celestial anunciar. Não é segunda empresa aqui, irmão. Isso aqui era da harpa mundial. Eles roubaram a melodia, a maçonaria. Está cantando até hoje com outros números de nada. O evangelho que é o poder da perdição. Qual você quer, evangelho ou o meu espírito? Eles leem Evangelho João 59, o evangelho vem... A história do Jesus que, se ele me chamou de Senhor. Eles querem o Jesus que Paulo anunciava, raiz de Davi, que está no Apocalipse. Eu sou a resplandecente estrela da manhã. A quem vencesse a 7ª igreja da Ásia, olhando como João via. Vai para a cruz então, vai para a ilha de Pátimo aí. Ou você quer o bandido que entrou no céu primeiro, o centurião e o Tomé que enfiou o dedo, fez o papel de Nisrod, de leão da tribo de Gadu, fez o papel de Egito, de Horus vivo, colocando o dedo, sendo não crendo, colocando o dedo para ver. E para ele já era, colocou um dedo em Deus. Aquilo que o Platão e o Zeus estão fazendo assim, ó. Um dá o dedo no outro assim, ó. Dá o dedo assim. Um dá o dedo pro outro assim lá, fortão lá. Tomé fez assim, assim também. 12 mil pessoas, por meio de Noé, incrédulos, ele fez um sacrifício vivo ali. Ele entrou em Deus, dedo em Deus, tocou um dedo no outro.
como aquela centuria, aquela fulana que passou ali, uma estrangeira, gastou tudo com a religião, com a Bíblia, nos outros chakras que já era o diabo, que hoje fala a mesma linguagem, de fluxo, tocou ali, valia pela fé, mas do imagem do filho, que era Deus, tudo que passa aqui é filho, teve que nascer de verme, participar do mesmo, se humilhou virando um animal aqui de Horus, para ser penetrado na esquerda pelo Horus vivo, e na direita por Tomé, duvidando, um número que seria salvo só no translado. Depende do que eles fizeram. Até esqueci onde eu estava aí. Então, você quer o Evangelho do Salvador? Lá, eles vão, ao ler isso, irmão, já está há 2000 anos. Então cumpra os 12 apóstolos, vai para a cruz, para você justificar a sua genealogia. Ou manda eles enfiar no rabo, faz tudo Esther, como Paulo falou, tudo que ele conheceu de Gamaliel, para ganhar isso aqui. Ah, mas assim é indecente, eu não sou santo. Quem é santo não precisa de Cristo. Lei já tinha, sacerdotismo já tinha, igreja já tinha com os nefes lá. Pergaminho já tinha vontade, livro dos mortos de todos os chakras já tinha. O que esse aqui, na forma de filho humano, veio fazer com o evangelho lá? Que ele seria levado aos não. Se eu vim de Davi, o primeiro te pôs aqui, o segundo te veio do céu. Pode falar o que você quiser aí, que eles não vão nem ver essa porra aqui. Pau no cu deles, não. Melhor qual que você quer? Pau no cu deles, se eles não ouvirem isso aqui, irmão? Ou melhor vou arrancar teu olho de que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Não precisa nem pôr palavrão. Na língua judaica não tinha palavrão. Eles não sabem o que é cu e buceta. Não sabem, xoxote. Só sabem o que é compasso da maçonaria. Isso eles sabem. Isso aí é decente. Pode pôr e assinar aqui. Pôr até um chifre do bode lá dentro, o pináculo aqui atrás. Isso é decente. Ele não falou buceta? Alô? São animais que são deuses aqui. Os animais deuses que está na casa, que Salomão entrou lá, que entregou pronto para eles com Néfilis, que Ezequiel entrou lá. Lê Ezequiel 8 aí, se você duvida disso aí. Aqueles animais lá, da sua primordial, ensinou toda a sabedoria, beleza e arquitetura, feitiços de garoa com judaísmo. Aqui no Brasil, lá no Paraná, resplandece o Brasil. No DNA da cobra, que foi trazido por Jodacal, foi feito no Egito. Aqueles rios ali são as cobras de Cadu. E sambas e batucadas, e malandros e mulatas. É justo ou não é pôr aqueles inocentes no lugar desses daí, mano? Minha palavra é como um fogo, uma marreta que esmiraça o diabo, Deus daqui, e dá ordem aos 12 apóstolos. Ajunta os meus trigos no mundo espiritual, está sendo assistido. Nenhum deles descansou, os últimos serão primeiro. Aqueles primeiros foram os derradeiros. Os últimos estão aqui, as últimas dispensações. Sou potente para salvar da vida ao pecador. Cristo tirou o teu pecado. Onde eu estou não entra o pecado. O pecado é para a Bíblia. Quem lê a Bíblia e crê nela. Verdade que isso tomou conta de você. Foi dado o tempo a lei tomou conta dos judeus. A fé, até o tempo da fé chegar. Hoje a fé e a lei tomou conta dos não-judeus. Até onde não entra pecado chegar na tua vida. Então aqui, eu só vou restar um pouquinho aqui. Soa a trombeta, ó, escutai, vindo é o reino do Salvador. Vossos ouvidos, ó, inclinai, a sã palavra do Criador feito Espírito Santo, que enviou o auxiliador para você. Rejeitaram já o segundo pai, segundo filho, com a fé e a religião tomando conta, deram strike. Levaram suas causas pagões.
Agora rejeitarão o que é potente para salvar aquele que não tem salvação, não tem perdão. Porque Deus teve que passar por carne e sangue, se vestir de um animal e tirou esse couro, o véu da vitória. Calçou essa estrela por onde ele formou toda a majestade dos animais. Que Lúcifer colocou vida aqui, pela medula de Eva, nesse plano aqui. Todo homem veio de uma mulher aquilo que os Anunnaki fizeram ali. Cada um tinha um leão, masculino e feminino. É esse velo que eu estou te vestindo, se você mandar eles enfiar tudo no rabo, que é esse aqui, justificar por mim. Fazer seu papel e põe no teu caixão junto lá. Manda um deles falar isso para você. Então eu queria mandar um abraço aos reformadores. Então, tirar o chapéu. Se você ficou até o final aqui, eu tiro o chapéu para você. Queria mandar um abraço a essas pessoas, né, os reformadores aqui, eu falei os nomes, dizer que não é nada pessoal, né? Eles só não vão ser salvos, eles não têm evangelho. Né? Debate eles não vão vir, porque meu canal não tem escrito, eles estão preocupados com a fama e o nome. Não estão preocupados com a salvação. Fechar aquilo ali. E os judeus, quando viram Jesus, não tinha que fechar tudo aquilo ali. A CB não tinha que fechar tudo aquilo lá e entregar tudo, levar um só, que é esse Espírito, que quer dizer Cristo. O Espírito que está neles não vai entregar o reino, está entregando para o reino, para a lei, para ser julgado. Os de fora também, eles querem a mesma Bíblia, a mesma fé. A graça é Jesus, para lá dentro também é Jesus. É só pôr Jesus até na zona, Jesus. Tem Bíblia até no fórum, todo lugar. O mundo não sabe o que é Deus. Foram tapeado pelo Deus daqui, que é um bom Deus aqui, diabo. E você aqui? Você pode morar no céu para se conhecer acima do diabo. Anda entre as pedras afogueadas e leva a glória a esse aqui, inclusive na hora da tua foda aí, caralho. Muitos aí perderão a salvação, porque aquele momento de céu, que o seu animal não tem cura, o seu animal. Por isso Deus te cobrou a carne logo. Você vai falar o vinho velho de Jesus segundo a carne, que os apóstolos anunciavam, é melhor. Então, seja julgado por Romanos 2 aí. Os homens mudaram suas funções de animais. Aquilo que Pedro falou, não comam unha fendidas. É o que está... O dragão, com cara de Oxó, São Paulo, colocou o evangelho da incircuncisão para eles ter toda a liberdade de entrar no santuário da cobra, no olho que tudo vê, o outro olho da câmara, e nunca mais levar eles porque o céu, que é o buraco negro, como se fosse céu. O céu dele já está aqui de cabeça descoberta, reinando em vida. Reinando em vida está todos eles, mano. Dificuldades todos têm. O porém é que eles não têm consciência desse aqui para sair para fora, e essas pessoas têm consciência aqui. E mesmo assim rejeitaram. Tá? Então eu queria mandar um abraço ao reformador, e você da direita, você aí que é gay, falar para você que isso aqui não é homofobia, não tem nada contra. Não te conheço nem segundo a carne. Quem tem Bíblia conhece segundo a carne. E manda ir para um motel como o Josafá, por exemplo. Do jeito que ele acabou de julgar, serão julgados. Ambos foram julgados aqui. Então isso aqui, por mim, não. Por mim, né? Não tem nada com a vida deles. Então eu queria mandar um abraço, esses nomes que eu falei aqui, né? Queria mandar um abraço à plataforma, a todo Israel, dizer que não é nada pessoal. Agora a verdade tem que ser posta pela vida ou pela morte. Já morremos, se considera... Não tem o que pode fazer a carne. Paulo falou lá isso lá, o Jesus que eles estão querendo aí, segundo a Bíblia. Aperta o cinto um pouquinho e já vão negar tudo. Porque eles querem segundo a Bíblia. Viria com tanta liberdade para ele escolher o próprio diabo como se fosse. Eles não vão passar dificuldade. Deus daqui vai te dar de tudo. Porque olho por olho todos se perderiam. Então ele estaria cobrando segundo a lei. Então não é graça. Então vai ter tudo.com.br. Os medos na carne vai se acabar, porque o Deus daqui resolverá todo o seu problema, se prostrar e me adorares. Vai apertar porque o cara não vai ter a mesma coisa que ele tivesse. Saiu da comodidade, a carne peida. Saiu tirou do seu conforto, fudeu. Então, Deus daqui
Não é que vai acontecer o que esses líderes estão falando aí, irmão. Se ele vir bonzinho como um Deus, todos já estão em Jesus daqui, que é a besta ressuscitada, ressurreto. Apocalipse 13. Não houve evangelho depois de Paulo, exceto Deus pôs vida na circuncisão para tomar conta de um povo. Você sabe disso aqui, tudo que eu falo aqui 1 milhão de vezes. Eu queria mandar um abraço à plataforma, você desse canal. Se você gostou aí, inscreva-se no canal. Falar para os gays leves que você sentiu corrigido aqui. Nada pessoal, nem conheço vocês. Nunca te conheci segundo a carne. Nem segundo a Bíblia. E mandar um abraço a você desse canal, os da direita aqui. Não dizer que nada pessoal. Eu queria mandar um abraço a ateus e pensadores que venham dar um like aqui no meu canal, né? Se você gostou, deixa o seu like, seu joinha. E aguardo o próximo round. Um abraço a todos e até o próximo round.